feitos para o banho e tosa ou pacotes de repente de consultas e vacinas, tudo que for pacote, tudo que a gente puder agregar serviços para que o cliente faça um único pagamento. Vamos ver como fazer isso para ser vantajoso para nós e também para o cliente. Bora lá? Eu sou Sandra Belato, eu sou empresária do ramo de pet shopping e médica veterinária há mais de 23 anos. E durante todo esse período, eu sempre trabalhei com pacotes, tanto do banho e tosa, quanto pacotes da linha veterinária também. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre o que é um pacote. Pacote, plano mensal, clubinho, você pode chamar da maneira que você quiser. Mas o que ele significa na prática para o cliente, tá? Para o cliente, ele tem que trazer alguma vantagem, né? Que pode ser o pagamento único para não ter que pagar toda semana quando ele aparecer no pet shopping, um desconto potencial ou algum serviço extra que ele ganhe durante esse período de serviço. Pode ser uma vantagem nas compras, algum desconto especial, como se fosse um cupom de desconto para que ele possa utilizar na sua loja. Pode ser um cupom de desconto para utilizar no hotel. Não existe uma regra. A única regra que existe é que precisa ser vantajoso para os dois lados. Porque se não for vantajoso para o cliente, por que ele faria um pacote? Por que ele faria o clubinho? Não teria um motivo. Agora, se não for vantajoso para nós, por que nós devemos fazer o plano, o clubinho ou o que for? Não existe uma lógica, certo? Então vamos lá, vantagens que nós temos que pensar em nós. Nunca devemos esquecer que somos uma empresa e uma empresa só nasce para que ela tenha lucro. Então, cuidado ao montar os seus planinhos. Para você poder fazer isso, você tem que ter a sua precificação correta do serviço. Então, você tem que saber quais são os seus custos fixos, quais são os seus custos variáveis, para que você possa montar um preço justo. Então, vamos lá. A gente vai saber lá que o banho e tosa, ele custa R$13, o serviço do banho e tosa, mas o que ele tem que contribuir com o seu custo fixo da empresa, aluguel, contador, alvará, bombeiro, né, funcionários, então todo o custo fixo da empresa, ele tem que contribuir com mais R$20. Então ele custa 12 ou 15 reais, mais 20 da empresa. Resumindo, o seu custo de banho é R$35. A sua empresa só consegue sobreviver se ela tiver lucro. Então, se o seu custo do banho é R$35, você coloca aí mais R$5 ou R$10, depende do que você quer ganhar de lucro em cima disso. Você sabe, por exemplo, que o seu custo de banho é R$45. Você pode fazer um planinho para um cliente fazendo 4 banhos a R$35? Você vai estar trabalhando para não ganhar absolutamente nada de lucro. Então, essa é a importância de você saber fazer uma precificação. Quando a gente fala em aumentar o ticket médio do cliente, a gente diz, para você oferecer uma hidratação, oferecer uma tosse higiênica em vez de uma vez por mês, a cada 15 dias, né? Então, fazer 2 vezes no mês para que não grude cocôzinho na bunda e todas as vantagens que se tem de uma tosse higiênica. Você pode oferecer a utilização de banho seco em casa nos intervalos de banho, então você aumenta uma venda na sua loja e você aumenta o ticket médio do cliente. Normalmente, esses artifícios que a gente utiliza para aumentar o ticket médio do cliente, eles têm um custo para nós muito baixo, porque ele não entra o custo fixo de tentar fazer o pagamento da empresa, entende? Não tem o custo fixo mesmo para colocar, então ele não vai ter uma participação do aluguel, do alvará, então ele tem um nosso custo de serviço muito baixo, principalmente hidratação e tosse higiênica. Então, o que a gente pode fazer nos planinhos? Podemos cobrar os preços normais de banho e dar a vantagem de ter uma tosse higiênica no mês, uma tosa geral, depende do seu lucro, da sua precificação. Você entendeu? Então, assim, ele precisa cobrir as suas necessidades. Eu vejo muita gente fazendo uma precificação
mais ou menos. Então, assim, já coloca um preço esticadinho no banho. E se a pessoa fizer o plano, ela ainda tem um desconto nesses valores. Muitas dessas pessoas estão endividadas. Por quê? Porque elas estão fazendo um serviço que não está cobrindo sequer o custo delas. Então, cuidado. Em 90% das empresas que eu já visitei e fiz consultoria, o custo fixo do banho é mais alto do que o custo do serviço. Então, se você só calculou o serviço, o meu serviço de banho custa R$ 12, eu vou cobrar 25 um banho, cuidado. Porque se o seu custo fixo não for muito baixo, você não está cobrindo nem as suas contas mensais. Então, realmente, você vai trabalhar que nem um louco, 14, 16 horas por dia, e você não vai conseguir pagar o seu aluguel, os seus funcionários em dia, 13º, férias, luz, água, gás. Tem um monte de coisa que está envolvido nesse banho-tosa que não está ali no custo do serviço apenas. Então, cuidado com o planinho. Ele tem que ser vantajoso para o cliente, sim. Mas muitas vezes, uma vantagem para o cliente é ele poder pagar uma vez no mês. Então, ele vai fazer uma transferência de Pix uma vez no mês e naquele mês ele já está livre disso. Às vezes, isso por si só já é uma vantagem para o cliente. Não necessariamente você precisa, toda vez que você quer trazer um benefício para o cliente, trazer em forma de desconto. Porque se você não está conseguindo pagar suas contas, se você não aprendeu ainda a fazer a sua precificação correta, você pode estar levando a sua empresa para o buraco por causa do planinho. Eu vou contar uma história minha, né? Mas lá no começo, logo que eu criei o pet shop, eu tinha vontade de ter o maior pet shop, o mais movimentado, o mais cheio. E eu tive, sim. E quanto mais cheio estava o meu pet shop, mais contas caíam do céu. E eu dizia, meu Deus do céu, eu trabalho 12 a 14 horas, eu tenho muito movimento. O meu problema, graças a Deus, na minha vida nunca foi cliente. Eu nunca, desde que eu abri meu pet shop, assim, porque como eu saí de um anexo de uma agropecuária e abri meu pet shop, eu já abri o pet com clientela. Eu nunca tive problema de um baixo número de clientes. Eu sempre tive movimentos diários no meu pet, né? Então, esse nunca foi o meu problema. Só que assim, ó, a gente trabalhava, os funcionários fazendo hora extra, tendo que trabalhar um monte, aquela correria, movimento, e cadê o dinheiro? Por quê? Porque na minha cabeça, eu achava que toda vantagem que eu tinha que dar para o meu cliente era uma vantagem financeira. E isto não é uma realidade. Pode ser uma praticidade. Entende? Então a gente pode utilizar esses detalhes, o que a gente utiliza para aumentar ticket médio, que tem um custo muito baixo para nós, para que a gente dê isso de vantagem para o cliente. Entendeu? Para que a gente ofereça esse tipo de coisa de vantagem para o cliente. E não apenas as coisas financeiras. Qual é a vantagem dos planinhos para nós, tá? É o recebimento antecipado. A gente recebe o planinho no início para o cliente poder desfrutar daquilo lá depois. Aí o cliente diz assim, eu posso pagar o planinho no final? Não, se precisa pagar no final, vai pagar o serviço avulso cada vez que ele for feito. O ideal é que os planinhos sejam pagos antecipados, porque essa é a sua grande vantagem. Qual é a sua outra grande vantagem? É que o cliente já tem aquele mesinho, ou 4 banhos, ou 2 banhos, se for quinzenal, ele já tem acertado contigo. Nesse mês, ele não procura um novo estabelecimento. As chances dele voltar no mês seguinte são muito maiores do que aqueles que faz avulso. Porque o avulso, ele pode ligar um dia para ti numa sexta-feira antes de feriado, numa quinta-feira antes de feriado na sexta, né? Que a gente tá com todos os cães de sexta e quinta tudo junto naquele dia, né? Fazendo aquele escarcéu. E você disse assim, eu não tenho horário. E ele procura um outro lugar, porque ele não tem vínculo contigo. Então, é muito mais fácil de você acabar perdendo um cliente que não tem planinho do que um cliente que tem planinho. Às vezes, quando não tem plano, em vez de dar banho toda semana, eles dão a cada 20, 15, 20, 28 dias. Às vezes, uma vez por mês, então. Esse cliente convive muito menos com você e com a sua equipe. Ele entra muito menos na sua empresa. Ele sente menos o cheiro do seu estabelecimento. Ele usa todos os sentidos para conhecer a sua loja. Quanto mais ele entrar lá, mais afetividade ele cria. Sabe o cheirinho de casa de vó? Conforto de casa de vó, que a gente usa todos os sentidos?
Pois é, quando o cliente entra na nossa loja, ele também usa todos os sentidos. Esse é o motivo para sua loja estar limpa, bem iluminada, com um cheiro agradável. Por quê? Porque ele vai lembrar daquilo quando precisar de serviço. Quanto mais o cliente entra na sua loja, mais isso impregna nele. Mais isso, claro, se ele teve um bom atendimento, mais isso vai ficar marcado emocionalmente nele. E esse cliente deixa de ser um cliente seu para se tornar um fã. Yes, é isso que a gente quer. Entende? Além da gente receber o serviço antecipado, a gente cria um fã. Por quê? Por que todo mundo diz que o feijão da sua avó é o melhor? Porque você é fã. E afinal, qual é o melhor feijão? Talvez não seja da sua avó, se você for comparar dentro de um curso de gastronomia. Mas você tem uma lembrança afetiva. Talvez o seu pet shop não seja o melhor, assim, aquele que faz a tosa na tesoura perfeita, redonda e tal. Mas ele vai ser melhor se o seu cliente for seu fã. Por quê? Ele sabe que você dá amor pro animal dele, ele sabe que você tá tratando bem, ele sabe da higiene do seu local, ele sabe dos cuidados para que não ocorram fugas. Então, assim, ó, você não precisa ser o melhor banho-tosa. Porque quem é o melhor banho-tosa? A gente não tem que estar sempre em evolução, estudando, aprendendo, querendo coisas novas, tosas novas, modelos novos. Então, não tem importância um melhor, desde que você esteja num caminho de evolução, num movimento para melhorar. Só que se você tiver, né, o fã do seu cliente, sabe, conseguir chegar nesse nível em que ele lembra de você, em que ele recomenda você para outras pessoas, yes, é isso que a gente precisa. Então, essa é uma grande vantagem do planinho, tá? Você pode ter lembrancinhas, claro. Eu sempre digo que lembrancinhas são coisas, é legal você dar coisas que marquem a casa do cliente. Então, assim, que ele não pegue, não seja simplesmente um bombom que ele abriu ali na esquina, abriu, jogou fora o papel e não tem nada para levar para casa. Ele deve ter uma coisinha com a patinha do cachorro pintada, com a foto do cachorro, um pedacinho do pelo dele. Por quê? Para ele deixar você marcado dentro da casa dele. Por quê? Porque quanto mais vezes ele olhar para você, maior será o sentimento de afetividade. A gente precisa entrar no sentimento do nosso cliente. Não é só uma troca do tipo, ele foi ali, comprou o banho-tosa, levou para casa e não teve nenhum relacionamento, como a gente faz com a prateleira de um supermercado. Porque com o mercado a gente cria afetividade. Quando você vai no mercado, normalmente você tenta estacionar o seu carro mais ou menos no mesmo lugar. Você gosta de um mercado ou de outro, às vezes, pela música que está tocando. Eu tenho um mercado aqui na minha cidade que eu não gosto de ir, porque eles são aqueles de depósito, sabe, de atacado, e daí tem aquele tratorzinho apitando nos meus ouvidos. Aquilo me irrita, me dá uma agonia de tal forma que eu preciso sair de lá muito rápido. Quando eu preciso fazer alguma compra lá, porque alguém me indicou, porque o preço estava muito bom, um absurdo, eu vou lá e eu consigo comprar aquilo e sair. Porque não é um mercado que eu consiga ambientar ali. Normalmente, quando eu preciso comprar uma coisinha ou outra, eu vou num mercado que é um pouco mais próximo e é mega agradável. Eu chego lá, tá tocando música popular brasileira, bem baixinho, aquilo tranquilo, tá tocando um Emerson Nogueira. Isso me atrai, porque eu sei até o que toca naquele mercado. Eu sei aonde vai ter uma vaga normalmente para estacionar meu carro, eu já conheço o estacionamento. Eu já sei aonde as coisas estão na prateleira. Eu tenho uma afetividade por esse mercado. Eu não sei quem é o dono, mas o local já me é conhecido e eu gosto, eu sou bem atendida e não é o melhor preço. Longe de ser. Entendeu? Então a gente tem que aprender a olhar para essas outras coisas. A gente passa tanto tempo tão preocupado em oferecer o serviço, é o serviço que tem que ser melhor. Aí faz propaganda daquele shampoo famoso. Eu uso aquele shampoo famoso que é o melhor da linha. Cara, o cliente não sabe que shampoo que é o melhor. Nós que somos do ramo de pet shopping sabemos qual é o shampoo melhor, o que não irrita os olhos, o que, né, a qualidade. O nosso cliente não sabe. Quando eu vou no meu cabeleireiro, eu não sei que shampoo que ele usa no meu cabelo.
Eu nunca perguntei para ele. Desde que o resultado do meu cabelo saia da maneira que eu gosto, desde que eu seja bem atendida. Normalmente eles me oferecem um cafezinho, eu amo café, já me ganharam 50% ali. Você tá entendendo que tem muitas outras coisas envolvidas? Então, o que é que a gente ganha de vantagem no planinho? Essa fidelidade, esse retorno, essa nova oportunidade de surpreender melhor ainda o nosso cliente. Cada vez que o cliente entra na nossa loja novamente, nós temos mais uma oportunidade de tornar ele ainda um pouco mais nosso fã. E é assim que a gente tem que olhar. Eu vejo o atendimento por aí, em lojas, em lanchonetes e em outros pet shoppings, que eles atendem assim, com um tapete vermelho, aquele cliente entrando pela primeira vez na loja. Mas a partir do momento em que o cliente se tornou usual, acabou aquilo. Parou de marcar o cliente. E aonde que você vai conseguir a fidelização? Então, o planinho, ele nos dá esta vantagem. Só que ele tem que estar precificado corretamente para não quebrar o seu negócio. O planinho nos faz receber antecipadamente. O que fazer com o cliente que quer desconto, quer pagar só uma vez no mês, quer pagar no final do mês? Não. Olha, a gente tem a opção. Ou você paga antecipado o planinho e tem esse valor X, que é um pouco mais abaixo, ou você ganha a tosa, ou você ganha uma hidratação, né? Daí você vai mostrar quais são as vantagens para ele. Ou você paga o serviço a cada vez que vier. Lembrando que os animais de planinho têm a vaga daquela semana garantida. Mesmo que tenha feriado, esses animais vão ser jogados para outro dia da semana. Quem é avulso precisa de vaga na agenda. Ocorre de alguns dias a gente não ter vaga livre, né? Dias livres para poder pegar animais, porque a gente já está com a agenda meio lotada. Então, assim, quais são as vantagens do planinho? Não, peraí, eu não quero correr o risco de chegar numa semana em que eu vou receber visita ou coisa assim e eu não conseguir dar banho no meu cachorro. Não é uma vantagem para o cliente? Então, isso precisa estar claro para ele. Ele precisa saber disso, dessa segurança que ele precisa ter justamente numa situação dessa. Então, todas as vantagens que você tiver para o seu cliente, elas precisam ser mostradas. O cliente não vai enxergar sozinho. Ele não vai enxergar sozinho. E quais são as vantagens, então, para o cliente? É justamente, né, o pagar antecipado, pagar uma vez só, ter a garantia da vaga e você vai demonstrar tudo isso. Tudo na nossa vida precisa ter um equilíbrio entre dar e receber, tá? Tudo na nossa vida precisa ter um equilíbrio entre dar e receber. E dentro desse plano, do clubinho, de como você chamar, também precisa ter esse equilíbrio entre dar e receber, certo? Então, você sempre vai estar de acordo com isso. Agora, falando de clubinhos, por exemplo, veterinário. Este ano eu lancei um clubinho que incluía uma consulta, um check-up de exames, um ultrassom e as vacinas que o animal tinha para fazer. Tinha desconto? Não. Mas se o cliente fizesse tudo de uma vez só, eu deixei ele pagar em 10 vezes. Sabe por quê? Qual é a vantagem para o cliente? Ele não ia atrasar as vacinas. As vacinas já estão pagas. Então, quando chegar a data da vacina, ele vai fazer. Segundo, ele vai pagar uma parcela pequenininha por mês. Porque às vezes foi lá e fez a vacina num mês e daí parcelou em 3 vezes, né? Que é o máximo que eu parcelo aqui, dependendo do valor que dá. Então, parcelei em 3 vezes as vacinas do animal. No mês seguinte, ele fica doentinho, precisa de consulta, ultrassom e exame de sangue. Da onde tira? Não tem nem limite no cartão porque não terminou de pagar as vacinas ainda. Então, assim, ele garante um ano em que ele poderia pagar um pouquinho por mês e garantir a saúde do seu animal no ano todo. Então, isso foi um planinho que eu criei. E sem desconto nenhum. A pessoa não ganhou desconto, ela só ganhou a vantagem de poder pagar um pouquinho por mês. Sandra, e se não precisar de consulta? Precisa de consulta porque o animal tem que fazer check-up uma vez por ano. Então, ele vai precisar da consulta, vai precisar dos exames de sangue, vai precisar de um ultrassom. Mas o cliente pode esperar para fazer isso bem no finalzinho do plano, né? Porque daí já soube que o animal não ficou doente, já fazemos um check-up e tá tudo ok. No ano seguinte, ele já renova o planinho novamente, pagando um pouquinho por mês. Planinho de hotel.
Ah, o cliente vai lá e vai pagar 10 hospedagens de hotel, sendo que ele não vai saber quando é que ele vai usar. Ah, ele vai pagar 10 hospedagens de hotel, então ele vai ganhar o banhinho na hora da entrega. Daí, quando o cliente for viajar, ele já tá pago aquilo ali. Aquilo ali já entrou na sua conta. Qual é a importância de você receber antes? Quando a gente fala nas aulas de parte financeira, uma das coisas que eu mais chamo atenção é a necessidade de capital de giro, que é aquele dinheiro que você precisa estar movimentando durante o mês até que você receba o dinheiro das mercadorias que foram compradas. Então, por exemplo, você compra uma ração, você paga ela em 15 dias, só que você só vendeu ela 15 dias depois. Quer dizer, já deu 30, né? De que você pagou até a data da venda deu 15 dias. Só que você pagou no crédito. A pessoa pagou no crédito. Você vai demorar mais 30 dias. Quem sustenta a tua empresa esses 45 dias até que você receba? O seu capital de giro. Quanto maior for essa distância do período em que você pagou a mercadoria até o momento em que você recebe, quanto maior for isso, maior é a sua necessidade de capital de giro. O que acontece quando você recebe antes de pagar? Olha a sua necessidade de capital de giro. Ups. Então, isso faz com que a sua empresa esteja tendo um giro maior e você não precisa ter tanto dinheiro em caixa. Você consegue pagar as suas contas com mais facilidade. Por exemplo, as pessoas que pagaram a vacina antecipado, quando elas forem fazer a vacina, elas já me pagaram aquela vacina antes. Quando eu comprei a vacina já estava paga. E isso salva a vida de uma empresa. Então, olhe para os planinhos de saúde de vocês como essa arma. Isto pode salvar a sua empresa. Só que você precisa pôr limites nos seus clientes. Eu estou repetindo esse negócio de pôr limites nos clientes porque eu já fui muito a pessoa que não sabia dizer não. Acabava deixando pagar o planinho depois. Quantos planinhos não encerraram o planinho, tá? E me deixaram no caos do último mês. Porque daí encerraram o planinho, foram embora e não pagaram o último mês. Quantas vezes aconteceu, por exemplo, o cliente tem que pagar o planinho no dia 10. Aí nesse mês ele pagou no dia 20. Em vez de pagar no dia 10, ele pagou no dia 20. No mês seguinte, ele pagou no dia 30. Aí no outro mês, ele voltou a pagar no dia 10. Só que o que ele estava pagando aqui no dia 10 era o planinho do dia 10 anterior. E daí ele não queria pagar 2 planos. Ah, não, mas eu paguei no mês passado, porque ele pagou atrasado no dia 30. E daí não queria pagar 2 planinhos. Aí até a gente explicar, mostrar para ele que ele foi sempre se dando 10 dias a mais no pagamento. E que daí acabou acumulando 2 planinhos para o mesmo mês. Aí você tem que parar, explicar. Você já criou um desconforto com o cliente. E isso não é uma coisa interessante de ser feita. O ideal é que seja tudo muito claro. Antigamente, a gente tinha que fazer aqueles contratos de papel do plano, né? Das vantagens, desvantagens e obrigações. Hoje, a gente pode fazer isso pelo WhatsApp, porque hoje o WhatsApp é uma arma de documento. Então, por mais que a pessoa tenha acordado contigo como é que ia ser, você pode dizer para ela, ó, depois eu vou mandar tudo ali no WhatsApp rapidinho, só para ficar fixado, caso você esqueça alguma coisa, vai estar ali. Daí você coloca, ó, ele tem dia fixo para o banho, que foi definido como dia X. Então, quer dizer, tá escrito lá que tem um dia fixo. Ele não pode chegar do nada no seu pet shopping e querer que você tenha um horário vago pro cachorro dele. Aí ele tem um Golden que demora 4 horas para secar e ele quer chegar na sexta-feira às 4 da tarde. Né? Às vezes a gente não consegue encaixar esse animal. Então ele já tem o dia fixo, você coloca lá. O pagamento do plano é sempre no início do plano, que vai valer pelos próximos 30 dias consequentes ou 28 dias. Depende de como você faz seu plano. Você manda lá no WhatsApp o que foi definido. O valor é reajustado apenas uma vez ao ano. Então, mesmo que ocorra aumentos no pet shopping, o valor do seu plano aumentará uma vez ao ano. Você coloca lá, porque daí ele já está ciente de que uma vez ao ano você vai aumentar o custo do banho. Ele já sabe, tá lá faladinho. Né? O combinado nunca sai caro, só que ele precisa estar documentado. Porque daqui a pouco você falou que vai aumentar o plano uma vez ao ano e ele entendeu que vai ser a cada 10 anos, entendeu? E daí quando você aumenta, ele, não, mas não era para aumentar, é só a cada 10 anos. Não, eu falei que era uma vez por ano. Não, mas eu entendi que era a cada 10 anos. Quem tá certo? Não tem nada documentado. Então, vocês podem mandar esses acordos através do WhatsApp para poder deixar tudo certinho. Então, planinho é uma vantagem maravilhosa.
Tanto para a gente receber o dinheiro antecipado, diminuir a nossa necessidade de capital de giro, fidelizar o cliente, não esquecer que esse cliente que está vindo toda hora, ele é seu fã, e o seu fã faz propaganda de você aonde quer que ele vá. Numa pracinha, quando ele levou o cachorro para fazer xixi, num aniversário de família, em tudo que é lugar, ele está fazendo propaganda de você. Então, olhe para ele com muito carinho e estenda o tapete vermelho toda vez que ele entrar na sua loja. Tenha um ambiente agradável para todos os sentidos do cliente, né? Então, o olfato, a visão, o toque, que ele tenha alguns objetos em que ele possa pegar. Uma coisa que eu brinco muito na minha loja, eu tenho as caminhas dos cães empacotadas, que não é o ideal, porque o cliente não pode pôr a mão no tecido, mas é porque a minha gata usa tudo, dela vai lá fora, pega toda a poeira e vem usar todas as caminhas, então eu não posso deixar aberta. Mas o melhor que você puder deixar para que o teu cliente consiga se ambientar ali, né? Eu brinquei com o negócio de casa de vó, claro que o pet shop nunca vai ser a casa da avó, mas você tá entendendo que é um ambiente legal, que as pessoas gostam de entrar, de ir ali conversar. Quantos clientes você tem que gostam de ir aí só para conversar com você? Eu tenho vários. Só que eles entram para conversar comigo e compram um brinquedo para o cachorro, compram uma caminha nova. Hoje teve um cliente que veio trazer um pincherzinho para fazer vacina, tá? E trouxe a outra pincherzinha só para passear junto. Aí ela chegou aqui, nós conversando sobre a outra, a gente já vendeu algumas coisas que a outra precisava, como um banho seco e um roedor. Tá? Aqueles brinquedos de nylon para poder roer, que nem foi para o cachorro da consulta. Por quê? Porque a gente conversou. Porque a gente não falou só do animal que veio para consulta, a gente foi falando do todo. Quais são as necessidades desse cliente para um todo? No que eu posso ajudar ele? E é uma troca. Eu ajudo e ele compra a mercadoria de mim. É tudo justo. Porque talvez, se a gente não tivesse falado sobre aquele assunto, talvez quando a gente fosse perceber, ela já teria perdido outros dentes e enfraquecido a musculatura da boca. Ela precisava fortalecer a musculatura da boca para não ter dor no momento de comer. E para isso a gente usa mordedores. Só que o cliente não sabia disso. Ele não sabia que o mordedor serve para justamente fortalecer a musculatura da boca. Ele achou que era só um brinquedo. Porque nunca ninguém explicou para ele. Então hoje foi explicado. Banho seco. Para que serve banho seco? Ele não serve só para dar um cheirinho no animal, ele diminui a quantidade de ácaros, de fungos no organismo do animal, principalmente os que contêm o cloridrato de benzalcônio. Então, aqueles animais que têm muita caspa, aqueles animais que vivem com infecçãozinha de pele, o banho seco é super recomendado. Então, de repente, você tem um animalzinho que tem o plano de saúde. Ó, eu te dou 5% de desconto no banho seco, pode usar nele um dia sim, um dia não. Isso vai diminuir as caspas, vai deixar o pelo mais hidratado. Então, tem 1000 vantagens. Ah, o cachorrinho tá indo passear no calçadão e eu volto para casa e eu limpo o pezinho dele com água e álcool. Oi? Não pode usar álcool no cachorro. Justamente para você escolher um banho seco, o melhor banho seco é aquele que não contém álcool, porque não pode ficar usando isso na pele do cachorro. Então, tudo isso com o cliente vindo várias vezes na sua loja, você consegue conversar com ele. E às vezes é num bate-papo que você opa, precisamos arrumar isso aqui. Opa, talvez seja interessante você ter uma outra coisa na sua loja, na sua casa. Então, faça com que o cliente volte muitas e muitas vezes na sua loja. Torne ele o seu fã. E faça com que ele compre muito. Cuidado com a precificação dos planos. O plano precisa ser vantajoso para você. Então, um plano de banhos, por exemplo, ele não pode custar menos do que o seu custo do banho. Se o seu banho custa R$40 cada banho, um plano para um mês, para 4 banhos, ele não pode custar menos que R$160. E daí você pode dar um benefício em cima. Conseguiram entender, gente? Mais ou menos isso. Cuidado com a precificação. Mas planos, pacotes, combos, conjuntos, eles servem para te diminuir a necessidade de capital de giro, porque você recebe o dinheiro antes. Serve para você fidelizar o cliente e também para você já estar preparado, porque é um dinheiro que você já sabe que vai entrar no mês que vem. Então, você consegue se programar
para algumas mudanças, reformas, pinturas ou coisas extras que você queira gastar. Você sabe qual é o dinheiro que já vai entrar, mais ou menos. Entendido? Bora todo mundo fazer planinho agora? Agora que vocês estão entendendo qual é a vantagem dele. E ó, dá uma cortadinha nos clientes que querem que você dê tudo. Porque a gente não consegue. Ou ele paga antecipado, ou ele paga cada coisa por serviço. E daí vai pagar o preço normal e correr o risco de não ter vaga. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo da aula o que vocês acharam, tá? E manda essa aula para aquele carinha que você tá achando aí, ó, que a precificação do planinho dele não tá legal, não tá cobrindo os custos dele e ele tá ali, ó, peleando, sem conseguir pagar as contas. Beleza? Vamos ter lucro nesses nossos negócios. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.